A correnteza do rio é muito fraca aqui. Vêem-se muitas ilhas. Aqui e acolá foram vistos pequenos jacarés. A água e o ar estão parados. Está muito quente. O suor incomoda extraordinariamente os olhos. O enxame de borrachudos é a fiel comitiva da canoa. Em nossa expedição, uma estrela excepcionalmente favorável nos pôs em contato com os mais importantes tipos tribais xinguanos. Cumpre agora estender essa investigação, tirando o véu pouco a pouco de toda essa paisagem ainda rica em mistérios. Não há metais, nem cães, nem bebidas embriagadoras, nem bananas. A natureza é bonita, é mais do que bonita. Ela é de uma exuberância, ela é sublime, eu acho. A lua não cabe no céu quando é lua cheia. E o rio Xingu é lindíssimo, azul, né? É notável a uniformidade cultural que as tribos xinguanas apresentam entre si. Com o tempo, em um longo processo de mútuas influências, tribos da mais diversa filiação linguística tornaram-se uniformes em seus aspectos essenciais, passando a constituir uma área cultural. A região do Xingu é uma dessas áreas virgens do Brasil integrada na Amazônia e com as suas alegrias primitivas entre a selva, os caudais, os mitos e as encantações dos índios. No grande mundo do Xingu, a vida é ainda paradisíaca e transcorre no fabuloso anfiteatro da selva tropical, onde mergulhou o sertanista Vilas Boas, que integra aqui a comitiva ministerial. Os índios do Xingu são fortes, vivem da caça, da pesca e de uma agricultura rudimentar. Todavia, já receberam alguns benefícios da civilização, como assistência médica, instrumentos de lavoura e até escolas. É certo, porém, que até as crianças índias não vão viver mais num mundo de desolação. A catequese civilizada vai chegar até elas e, em breve, a tecnologia e a cultura integrarão todo o Brasil central de progresso brasileiro e universal. A política do Orlando e do Cláudio, na época em que foi iniciada, ela foi inédita. Era uma luta insana. Se você pensar as dimensões do parque, né, as dimensões que eles queriam para o parque, 20 e tantos mil quilômetros quadrados, para deixar índio lá dentro. O entusiasmo do Orlando com relação aos índios e a certeza que ele tinha que poderia garantir uma sobrevivência boa para os índios com esse isolamento, é uma coisa digna de nota, realmente. Se você coloca no contexto da época, né? Porque hoje é fácil. Nós já vimos que a experiência do Xingu deu certo. O Orlando e o Cláudio, e na época também o Leonardo, partiram de uma perspectiva diferente. Vamos isolar o máximo que nós pudermos, conversando com eles pouco a pouco, mas sem um contato aberto. O Orlando dizia o que você podia levar. Você pode levar anzol, linha de pesca, que eram coisas que os índios já tinham entrado em contato. Mas o resto você não tinha permissão de levar. Eu acho que os índios do Alto Xingu e do Xingu em geral, eles tiveram espaço físico e social e tempo físico e social para
pensar a mudança que os esperava. Então, Orlando, para proteger os índios, ele abriu um grande leque de contatos, de amizade nas Forças Armadas, com algumas universidades, com intelectuais, de um modo geral, e com governantes, e até com o rei. Rei? O que é isso? Perguntou um índio. É extraordinário o momento em que homens de dois mundos diferentes se encontram. É espantoso como, em poucos segundos, nos acostumamos com mudanças radicais em nosso modo de vida e aceitamos, sem a menor surpresa, morais tão distintas da nossa. O reencontro com verdades fundamentais profundamente escondidas traz um forte sentimento de irmandade com todos os homens. Não importa a origem, credo ou civilização. O rei dos belgas agradece a homenagem dos representantes do povo, ocasião em que transmite aos brasileiros sua mensagem de entendimento fraterno entre os povos dos dois países. O posto Leonardo foi limpo porque nós recebemos uma mensagem de que o rei Leopoldo da Bélgica viria visitar os irmãos Vilas Boas. Ele, naturalmente, foi muito bem recebido por cerca de 100 índios, todos nus ou seminus. Mais tarde, naquela noite, o Orlando me apresentou ao rei como sendo seu homem de confiança. Informou também que eu o acompanharia durante toda a sua permanência na área. Orlando disse que eu era o documentarista oficial do parque, especialista na região e conhecido dos índios. Rei, o que é isso? Perguntou um índio. Alto, espigado, olhos azuis, postura ereta, cabelos brancos cobrindo a meia calvície. Explicamos aos índios quem era o rei e o que vinha fazer ali aquele homem. Passando o trono ao filho, andava agora Sua Majestade em pesquisas científicas. Junto com seu colega Jean-Pierre Gosse, estudioso dos peixes, reservaram os dias para colher espécimes no rio Xingu e afluentes. Mas os poucos dias do rei se alongaram, e ele, cativo dos índios e dos peixes, deixou-se ficar por mais de 40 dias na área xinguana.
12 de outubro de 1964. Naturalmente, os meninos índios ficaram bastante excitados, porque eles adoram apanhar peixinhos. O rei, por sua vez, ficou bastante emocionado com o espírito bom e colaborador de nossos pequenos companheiros. Uma grande intimidade e cumplicidade começou a crescer entre os garotos índios e o velho rei. Assim, no caminho de volta de uma dessas pescarias, um dos garotos que ficou mais próximo dele procurou se aquecer nos grandes braços do rei e acabou adormecendo ali. O garotinho, Akanai, está todo o tempo em volta do rei, que gosta muito dele. Assim como o rei, Akanai também é nobre. Ele é neto do velho chefe dos índios Meinaco. Pode-se dizer que ele é um pequeno príncipe. Havia caramelos na bagagem do rei. Há uma afinidade entre crianças e caramelos sem reservas de raças e línguas. Criança para pedir não precisa falar, basta olhar. E as crianças do acampamento olhavam o rei. Uma tarde especialmente quente, enquanto nos banhávamos nas águas calmas do rio Toatuari, que corre próximo ao posto Leonardo, Orlando disse: há muito tempo ouço falar dos índios Chicão, que vivem acima do rio Batovi, não muito distante dos limites do parque. Os Chicão têm a reputação de serem muito bravos e ninguém conhece sua língua. Seria excitante, continuou Orlando, fazer um contato com esses misteriosos Chicão. Fui convidado para participar dessa operação de pacificação, o que aceitei com entusiasmo. 22 de outubro de 1964. Hoje foi um grande dia na pacificação dos Chicão. Com minha câmera, captei emoções e cenas fantásticas e filmei ao vivo e em cores o primeiro contato com um grupo hostil. É simplesmente indescritível o comportamento desses cidadãos que, pela primeira vez em sua história, se deparavam com a nossa civilização. Temos Orlando, Vilas Boas, Cláudio, Álvaro, Gesco e Galvão no contacto com o Chicão. Além de anzóis, facas, ornamentos de miçangas e bonequinhos, o Orlando e o Cláudio distribuíram bons presentes, como potes de alumínio e facões. Apesar de excitados com as novidades, eles aceitavam os presentes com muito receio. E ainda medrosos, não nos deixavam chegar muito perto deles. Essa foi uma das ações mais excitantes e grandiosas que eu já testemunhei em toda a minha vida. Depois de quebrar o gelo, os índios ficaram cada vez menos nervosos. Filmei e fotografei à vontade. Os índios não tinham mais medo das câmeras. Depois, aí ficar aqui, avião lá. Aham. Avião, sair, voltar. Aí Pioni. E aí, chover. Então Orlando viu que chegara o momento apropriado para melhorar a pista de pouso para nossa decolagem. Começamos a trabalhar com os machados e com as enxadas. Colocamos fogo na grama seca, derrubamos alguns cupinzeiros e cortamos pequenas árvores. Muitos índios nos ajudaram entusiasmados.
No final, até o rei agarrou uma enxada e começou a nos ajudar. O Orlando ficou muito contente de ver um rei fazendo aquilo e me pediu para registrar a cena. Eu tinha ordens do Orlando de deixar o rei ver tudo que fosse escrito ou fotografado a seu respeito. Seria um jogo limpo, porque o rei havia pedido que nenhum jornalista estivesse com ele, exceto eu. Um furou o bloqueio. Alteza, o que o senhor está achando do Xingu? Se eu tivesse conhecido o Xingu antes, a Bélgica não teria perdido o Congo. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres. Durante toda a luta pela independência de meu país, eu nunca duvidei, nem um único instante, do triunfo final da causa sagrada a qual meus companheiros e eu dedicamos nossas vidas. Nosso desejo é o direito a uma vida honrada e digna e uma independência sem restrições. Mas o colonialismo belga e o de seus aliados ocidentais não permitiram isso. Prefiro morrer com minha cabeça levantada, mantendo a profunda confiança no destino de meu país, do que viver na submissão. Leopoldo II foi um dos mais cruéis e perversos colonialistas de toda a história. No Congo, os métodos de exploração utilizados eram bárbaros. Homens, mulheres e crianças eram acorrentados e mutilados. Caso suas aldeias não conseguissem alcançar as cotas de borracha e marfim estipuladas pelo rei, suas aldeias eram arrasadas e os mais rebeldes executados. Como prova macabra de sua eficiência na repressão aos nativos, os soldados cortavam e defumavam a mão direita de cada pessoa assassinada.
Nesta oportunidade, com a presença de Sua Majestade o Rei Leopoldo da Bélgica, vamos pedir a ele que manifeste o seu pensamento sobre a orientação que temos procurado imprimir nas nossas relações com os índios. En ce qui concerne les rares tribus qui n'ont pas encore eu de contact avec les Blancs, ou les tribus qui n'ont encore subi qu'un contact superficiel, j'ai la conviction que la politique d'isolement suivie par les Villas-Boas est pleine de sagesse, de prudence et de largeur d'esprit. Il faut à tout prix éviter de faire de ces hommes des déracinés. La conservation de ces groupements humains dans leur état primitif ne peut donc être assurée que grâce à un isolement aussi complet que possible, précisément pour éviter la rencontre de deux civilisations à des stades de développement aussi différents, rencontre qui ne peut être que préjudiciable à la société la moins évoluée. Lorsque les Villas-Boas déclarent qu'il faut actuellement faire œuvre de pacification et non de christianisation, ils font preuve, me semble-t-il, de grande clairvoyance et de tolérance. Il est malaisé de faire admettre qu'une partie de la population d'un pays, aussi faible soit-elle, ne contribue pas au développement des richesses nationales. De même qu'il semble délicat, parce qu'il apparaît a priori injuste, d'empêcher volontairement des groupes humains d'accéder à une vie matérielle apparemment meilleure. « 1977, 13 anos depois da visita do rei Leopoldo ao Xingu, Akanai, neto de Ayurá, sai da reclusão. Para marcar a passagem entre a infância e a vida adulta, seu cabelo é cortado e pintado com o vermelho do urucum por seu avô, que assim devagar o vai introduzindo aos mistérios da pagelança. Afastado de todos, o pequeno Akanai não tirava os olhos do rei Leopoldo, como se fossem velhos amigos. Duas figuras soberanas, separadas por séculos de distância, fitavam-se sorrindo. Um, remanescente da nobreza europeia, o outro de um povo castigado, de um povo que outrora fora grande, dono de um continente. 5 séculos depois, o rei e o menino, aquele do continente conquistador, este do continente conquistado, olharam-se. Nobreza no olhar de ambos. E agora? Somos uns poucos dos muitos que fomos, teria dito Akanai, olhando nos olhos do rei. Alteza, o que o senhor está achando do Xingu? Se eu tivesse conhecido o Xingu antes, a Bélgica não teria perdido o Congo. Je les remercie chaleureusement de l'accueil particulièrement cordial qu'ils ont bien voulu me réserver, ainsi qu'à mon compagnon Jean-Pierre Gosse, au cours des semaines passées dans cet admirable parc du Xingu. J'exprime également ma gratitude à Jesco
ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à rendre notre séjour agréable et fructueux. C'est de tout cœur que je forme des vœux pour l'avenir du parc national du Xingu et pour le bonheur de ses Indiens. Hurako,